Bom, aí tá, a Maria se dispôs a gravar, né? E o Bernardo também, eu tenho que ver qual dos dois está mais preparado aí para gravar e me mandar depois, que eu não sei se vale a pena os dois gravarem também. Então tá bom, Maria, obrigado, hein? Já vou ficar então com a sua gravação. Eu só vou tentar uma última vez, porque eu fiz mais uma mudança aqui para ver se agora vai. Aí se não for, não tem jeito, para mim não vai mesmo. Então, pessoal, é, deixa eu botar minha cara aqui na tela, só para deixar registrado. Vou cortar a apresentação por enquanto. Se por acaso acontecer algum imprevisto aí, vocês me avisem. Então, essa aula de hoje, eu vou falar aqui sobre ação do vento nas estruturas, mas já voltado para a parte de túnel de vento. Então, nós vamos começar a falar de ensaio em túnel de vento, vou mostrar alguns resultados para vocês, vou fazer alguns comentários. A parte de túnel de vento, ela pode ser bastante ampla, né? E, inclusive, assim, eu gostaria que vocês perguntassem bastante. Podem perguntar à vontade, que, em especial, né, com relação às coisas que eu for falando aqui, para que a gente possa deixar tudo mais claro. Eu não vou botar muitas equações hoje, não vou fazer exercício. Então, hoje é mais falar mesmo sobre o ensaio e algumas diferenças que tem entre o cálculo feito pela norma e quando a gente faz ensaio em túnel de vento. O que a gente considera, o que tem de diferente entre esses dois. E na semana que vem, a aula 12, eu chamei um outro engenheiro que trabalha comigo, o Paulo Jabardo, para ele poder fazer uma apresentação mais profunda ainda sobre túnel de vento. Então, eu vou contar bastante com a participação de vocês na próxima aula, com perguntas de vocês. A aula vai ser num nível um pouco mais elevado do que a que normalmente eu dou. O Paulo vai entrar mais a fundo em alguns detalhes. Então, para quem já é, por exemplo, engenheiro formado, provavelmente já vai ter uma boa base. Para quem for estudante, eventualmente vai ter alguma falha. Mas pergunta. Tem coisas que ele vai fazer o possível para explicar para vocês. Tem algo que ele vai conseguir explicar, vai ficar bem claro. Tem outros que eventualmente não vai, porque vocês ainda não viram alguns conteúdos na graduação. Tá? Mas fiquem à vontade para perguntar, tirarem todas as dúvidas possíveis. Tá? Então, agora eu vou começar aqui a fazer a minha apresentação. Eu espero que vocês consigam ver perfeitamente a minha tela. Se por acaso alguém não vir, avisa, né? Que quando eu troco de tela, aí às vezes cai para alguma pessoa. Então, hoje nós vamos falar sobre o ensaios em túnel de vento. Bom, primeiro, para quem não conhece o túnel de vento lá do IPT, está aqui uma foto dele, né? Para dar uma boa noção da escala. Também quero dizer para vocês que o formulário de hoje, formulário de avaliação, vai ser perguntando para vocês quem tem interesse em visitar, tem interesse e pode, né? Tem muita gente que não nem é de São Paulo. Então, a minha pergunta vai ser: quem tem interesse e pode visitar o túnel de vento, agora no mês de novembro e depois em dezembro? Atualmente, a gente consegue agendar algumas visitas lá. Então, talvez um grupo de 10 pessoas, um para novembro, outro para dezembro, deve dar. Se aparecer muita gente, muito mais do que 10, do que 20, aliás, aí eu vejo o que eu vou fazer. Tá? Então, esse é o túnel de vento do IPT. E eu vou passar um videozinho aqui para vocês com algumas informações de algumas coisas que a gente faz lá, alguns ensaios. Né? Eu vou passar o vídeo, mas eu vou narrar para vocês aqui ao vivo. Então, esse é o túnel. Como eu filmei com o celular, com a minha mão, então ficou essa imagem meio tremida. Mas pelo menos vocês estão vendo aqui, né, o ventilador, alguns equipamentos, alguns dos modelos que nós já ensaiamos lá. Né? Há uma grande tendência hoje em dia, né, para se fazer ensaios de edifícios altos e esbeltos. Então, por exemplo, esse daqui é um que ficou muito conhecido em São Paulo, principalmente nas últimas semanas, é o edifício Figueira. Esse outro aqui é o Platina 220, construído do lado do shopping Tatuapé. Esses edifícios são basicamente da mesma altura. É que aqui nós fizemos os modelos em escalas diferentes. Então, esse está na escala 1 para 200 e esse 1 para 150. Né?
Mas aqui é só mesmo para poder dar uma noçãozinha dos tipos de como que a gente faz, né? Faz, por exemplo, a maquete, o modelo reduzido, reproduzindo boa parte da arquitetura dele, da externa. Esse é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai fazer um ensaio de um edifício, por exemplo, de qualquer estrutura, é reproduzir a arquitetura, a parte externa. Muitas vezes o pessoal pergunta assim, né? Para quem nunca fez ensaio de vento, não conhece, o pessoal pergunta se tem que reproduzir também o material. O material não, mas aí daqui a pouco eu vou entrar em mais alguns detalhes sobre essa questão do material no ensaio. Então, aqui eu estou mostrando um edifício, né? Esse aqui vai ser construído lá em Curitiba. Já dá para ver em alguns pontos aqui que tem algumas marcações pretas mais escuras, que isso aqui é onde a gente bota as tomadas de pressão. Então, a gente mede a pressão ao longo de todo esse edifício. Esses ensaios, normalmente, a gente mede não só os esforços no modelo, como também conforto. Olha, aqui, por exemplo, está aparecendo, olha, 166, 167, aliás, 106, 107, 108, são as tomadas de pressão. Depois tem mais tomada aqui em cima, né? Então, a gente vai medindo a pressão no edifício ao longo de toda a fachada, em diversos pontos. A partir dessa medição de pressão é que depois a gente transforma esses dados em forças, tá? Então, esse aqui é o primeiro caso. Antes de eu seguir em frente, deixa só eu fazer um negócio, que aí eu me lembrei de um detalhe, né? Eu tinha anunciado lá no YouTube a aula, e vai que tem alguém lá no YouTube esperando. Então, onde eu anunciei, eu vou botar o link para o pessoal poder acessar, já que a gente teve esse problema aí com a transmissão. Eu vou botar o link aqui. Então, link para a aula ao vivo, para a aula 11 ao vivo. Eu devia ter pensado nisso logo que eu comecei a. Prontinho. Então, está postado. Se algum colega for por lá, ele vai ver depois isso. E deixa eu seguir em frente aqui, mostrando esse modelo. Esses dados todos que a gente mede de pressão, além da gente determinar as pressões na fachada, também é determinado o quê? Depois, a partir disso, a gente determina o coeficiente de arrasto do edifício. E aí sou eu falando, né? Então, a gente determina o coeficiente de arrasto do edifício e, através dessa medição de pressão, a gente usa uma técnica chamada HFPI, que é a integração de pressões em alta frequência, porque a gente mede muitos dados de pressão para cada ponto desse. E aí o que acontece? Está vendo o que eu estou mostrando aqui, né, do edifício vibrar? Os edifícios vão vibrar naturalmente. Através dessa medição, das pressões em alta frequência, a gente depois utilizando alguns tratamentos, como análises de Fourier, etc., a gente consegue pegar os dados do vento, da força do vento, no modelo reduzido, independente do que do material que ele foi construído, e a partir daí a gente pega os dados do projetista, da massa, da rigidez do edifício, né, do amortecimento dele, e inserindo os dados da excitação causada pelo vento. E com os dados do projetista, da massa do edifício, rigidez e amortecimento, a gente consegue determinar como que ele vai vibrar. Essa parte de como ele vibra, eu vou deixar ou para o Paulo falar na aula 12, né, que é a próxima quinta-feira, ou eu vou falar na aula 13, né, porque são muitas informações, então a gente também tem que dar uma moderada, né, na quantidade de informações que são feitas. Os ensaios em túnel de vento também servem para a gente verificar, por exemplo, questões de conforto. Então, aquela vibração, a gente analisa, por exemplo, a pessoa vai construir uma piscina aqui. A gente analisa, vê se a piscina vai ficar transbordando ou não. Verifica se nessa área, que é um terraço do morador, se vai ter um vento muito forte ou não. Tá? Então, esses são os ensaios. E, além de ensaio de edifício, tem vários outros, né? Como, por exemplo, ensaios de plataforma de petróleo, para a gente verificar a ação do vento nela, na parte externa, verificar se o vento vai causar problema para pouso e decolagem de helicópteros, né? Dispersão dos poluentes nas plataformas de petróleo, ensaios de aerodesign. A gente lá no IPT faz aerodesign.
certo? Mas tem vários outros túneis de vento que fazem ensaio de. Vários outros túneis de vento fazem ensaio mesmo de aviões. A Valéria falou ali que não está vendo, mas como não tem mais ninguém reclamando, Valéria, então eu diria para você sair e entrar de novo, por favor, tá? Então, aqui, só para dar uma panorâmica de ensaios feitos em túnel de vento, né? Por exemplo, vai desde você fazer algo para melhoria da aerodinâmica e do desempenho de atletas, como ciclistas, por exemplo, onde se estuda a melhor posição do ciclista, fazer estudos, por exemplo, onde você constrói bairros inteiros ou quarteirões inteiros de uma região para verificar a questão do conforto, para verificar, por exemplo, como que está a situação atual e se começar a verticalizar. Por exemplo, isso aqui é João Pessoa, na Paraíba. Sinceramente, isso aqui já tem tanto tempo que foi feito que eu não sei como que está hoje. Mas essa região aqui, olha, é a região litorânea, de um trecho, né, de João Pessoa. Vocês notam, né, até olhando o tamanho da rugosidade que está aqui, dos toquinhos, dá para notar que aqui é tudo casa-terra, sobrada, etc. Só que a gente sabe que as cidades têm uma tendência a crescer e crescer desordenadamente. Então, faz ensaios em torno de vento também. Ó. Por exemplo, vamos ver se a prefeitura e o seu plano diretor permitir verticalizar a orla, o que vai acontecer com o restante da cidade. Então, você faz esses estudos, pessoal de arquitetura, principalmente, né, que faz muito esse trabalho para verificar o que acontece. Aí, aqui, outros estudos, como estádio de futebol, né? Aqui acabou tendo um foco grande em esporte, né? Agora que eu estou reparando, porque ficou o ciclista, a bola de futebol, o estádio, mas aqui eu quis botar o estádio mais como uma estrutura, né, da construção civil para ser ensaiado. E aí o aerodesign, como eu falei, veículos de competição de carros de eficiência energética. Então, tem uma variedade muito grande. Mas se a gente vai fazer um ensaio de um edifício, a gente tem que se lembrar daqueles detalhes, que eu tenho que modelar o vento daquela cidade. Né? Eu comentei isso com vocês várias aulas atrás, vou passar rapidamente de novo alguns dos slides que nós já falamos anteriormente, que é, por exemplo, olha, eu tenho que modelar esse vento, como que ele cresce com a altura? Só que aqui também, olha, eu já estou dando alguns parâmetros e equações para a gente verificar se está modelando o vento corretamente. Essa tabelinha que está aqui, olha, categoria 1, 2, 3, 4, 4 e 5, onde tem Z0 aqui embaixo, Z0 a gente chama de comprimento de rugosidade do vento lá. Essa tabelinha ela é dada na norma, na BNT 6123. E é um parâmetro de informação. O Z0 quer dizer que o comprimento de rugosidade, por exemplo, olha, o vento do mar, está em metro, né? Então, o comprimento de rugosidade do vento do mar, para a gente pegar essas informações por vento, é 0,005 metros. Ou seja, é 5 milímetros de comprimento de rugosidade. Isso aqui não tem a ver com a quantidade de rugosidade que existe no local. Mas é uma informação que está relacionada com a forma, aí entrando mais em detalhe mecânico dos fluidos, com a forma como essa curva aqui vai atingir o solo. Tá? Mas eu não vou entrar em muito detalhe agora, talvez numa futura aula. Então, na hora da gente fazer os cálculos, olha, a gente pega essa equação, que é da velocidade que a gente está medindo, dividido por uma velocidade de atrito. O K é uma constante, a constante de von Karman, 0,40. Z é a altura que eu estou medindo, tá? E o Z0 é a rugosidade desse terreno. Então, para eu verificar se o que eu fiz no túnel de vento está de acordo com o que eu precisava, né? Eu preciso modelar um vento de uma cidade do interior. Cidade interior está aqui, ó, categoria 3, 0,30. Então, eu boto alguns elementos que eu vou mostrar para vocês, pego o cálculo e aqui, olha, o Z0 tem que dar próximo de 0,30 para eu ter feito corretamente. Então, vamos ver, só lembrando aqui alguns pontos, para a gente poder ver aqueles detalhes ali que eu falei. Então, só lembrando, né, se a gente está categoria 1, vento do mar, categoria 2, olha, é um campo aberto, né, aeroportos ou pradarias, por exemplo, fazendas sem sebes e muros.
Categoria 3 já tem o local assim, por exemplo, granjas, né, subúrbios ou cidades pequenas, com as residências espaçadas. Categoria 4 por exemplo, um bairro já de uma cidade com muita casa, muito sobrado, com árvores altas no entorno, um edifício ou outro esporádico. E categoria 5 é quando nós temos muitos edifícios, né, um ao lado do outro. Essas categorias, na hora que a gente vai fazer o ensaio, a gente tem que ver onde que vai ser construído o modelo, porque o vento que eu vou simular lá vai ter que reproduzir isso, né? Eu falei mais ou menos por alto, agora vamos ver como que reproduz esse vento. Tá? E volto a dizer, quando vocês precisarem, me avisem, precisarem, não, quando vocês tiverem dúvida, ou escrevam, ou abram o áudio e me perguntem, por favor, tá? Então, aqui a gente está vendo o túnel de vento, e o que importa agora, para a gente poder chegar naquela condição de modelar o vento corretamente, é uma combinação que nós vamos ter de rugosidade no piso do túnel. Está vendo aqui esses bloquinhos? A gente chama de rugosidade. Aqui atrás tem uns geradores de vórtice, e lá no fundo tem uma barreira. Aqui eu vou dar um zoom nessa condição. Está vendo? Olha, rugosidade no piso, os geradores de vórtice e uma barreira. É por meio da combinação desses três elementos que eu consigo gerar o vento correto da cidade que eu vou ensaiar. Por exemplo, se é um vento do mar que eu tenho que modelar, aí tem que dar aquele comprimento de rugosidade na escala real de 5 milímetros, né? Aí o que eu faço? Eu coloco aqui no piso, por exemplo, uns toquinhos de 1 centímetro de altura, né, de 10 milímetros de altura. Ah, mas eu tenho que modelar São Paulo, né, o centro de São Paulo. Eu não preciso botar uns edifícios altos aqui. Eu boto uma rugosidade, os bloquinhos, com cerca de 10 centímetros de altura. Porque são tantos bloquinhos aqui, mais os geradores de vórtice que estão lá atrás, que toda essa combinação vai me gerar aquele vento de São Paulo. Né? E assim, e depois de vários anos fazendo o trabalho, você já sabe exatamente qual é o bloquinho que você vai colocar aqui no piso para ter o vento com aquela característica que eu falei. Eu só vou voltar aqui 2 slides, não, 2 não, um pouquinho mais, só para mostrar. Então, se eu quero simular o centro de São Paulo, eu tenho que obter o quê? Esse comprimento de rugosidade de 2,5 metros. Só que eu tenho que obter isso na escala reduzida, né? Que eu vou fazer o ensaio. Aí eu já sei, para centro de São Paulo, eu vou botar uns toquinhos de 8 centímetros ou 10, que eu vou ficar nessa faixa aqui. Eu tenho que fazer um ensaio, por exemplo, de um bairro onde predominam casas e sobrados, e tem um ou outro edifício espaçado. Aí é a categoria 4. A gente coloca, por exemplo, uns toquinhos ali no piso com 6 centímetros de altura em média, 6 centímetros, 5 centímetros, porque a gente vai obter um valor nessa faixa. E esses números que estão aqui também não são valores que a gente tem que obter com exatidão, né? Porque não tem nem como, né? Vai chegar, vou botar, vai dar 0,07, não vai. Às vezes você vai simular uma categoria 2, coloca lá os toquinhos e obtém o quê? 0,1, por exemplo. Vou simular uma categoria 3, às vezes eu obtenho 0,25, às vezes dá 0,40. Isso varia um pouco, né, de acordo com a rugosidade que você usa, o toquinho, e também com a escala do modelo. Então, é assim para todos. Né? Então, isso aqui às vezes dá 1,5, 1,2, mas está tudo dentro, né, da faixa de incerteza para realizar o ensaio. Só que para garantir que tudo isso daqui funciona, que a barreira com o gerador de vórtice e a rugosidade no piso, que vai me dar o vento da cidade que eu quero modelar, eu tenho ainda no túnel de vento, eu não trouxe foto, mas eu trouxe só um esquema, eu tenho que ter aqui na entrada do túnel uma colmeia, né? Quem for lá no túnel vai poder ver isso de perto, né? Quem já foi, já viu. Tem uma colmeia aqui, que a principal função da colmeia que está na entrada é evitar que o vento entre muito perturbado no túnel de vento. A colmeia ela vai acertando o vento para entrar, porque a gente quer que o vento entre bem legal, todinho aqui. Uma colmeia, depois da colmeia, tem 2 telas, e tem um elemento aqui que a gente chama de contração, que ele entra com uma determinada área, que é 9 metros quadrados, 9,
Não, bem mais, né? Bem mais do que 9 lá. Lá é 6 por 4, mais ou menos, 24 metros quadrados que ele entra aqui, e ele vai sair numa área de 2 por 3. Tá? Então entra 24 metros quadrados aproximadamente e sai 6 metros quadrados. Isso aqui é para quê? Para a gente poder terminar de consertar todo o escoamento. Então, quando o vento entra aqui no túnel, porque o ventilador ele funciona na sucção. O ventilador que está aqui na frente, olha, ele puxa o vento para fora. Então, aqui que é a entrada. Quando ele chega nesse ponto, ele está todo com uma mesma velocidade nessa seção aqui e baixíssima turbulência. A gente precisa ter esse controle para quê? Para que depois, utilizando a barreira castelado, gerador de vórtice e a rugosidade, consiga, na região do modelo, ter o perfil de velocidade desejado, da cidade que quer ensaiar. Aqui eu fico falando, a gente, né, lógico que eu estou focando aqui no túnel do IPT, porque eu trabalho lá, mas todo túnel de vento que faz ensaio de edificação funciona desse jeito, tá certo? Ensaio de ponte já é um pouquinho diferente. Quando eu for falar de ensaio de ponte, aí a gente vai ver algumas diferenças. Mas é edifício, eu tenho que modelar o vento, porque a gente já viu, né? Tem aquela característica do vento aumentar a velocidade com a altura. E aí, depois que faz tudo isso, a gente vai lá e coloca um robô com uma sonda de velocidade para medir. Esses pontinhos aqui, ó, as bolinhas aqui, elas são os experimentais. A linha cheia é o ajuste que a gente fez. Vocês vão ver que as coisas não casam perfeitas, né? Quem tem muita experiência entre prática e teoria sabe que a prática não vai casar perfeitamente com a teoria. Então a gente procura ver todo o trecho, fala assim, até que altura vai ser esse modelo e ver a tolerância, que aí se também sair da tolerância do ajuste, a gente descarta. E obtém o Z0. Aqui o Z0 ele está fora de escala, tá? Fora de escala não, desculpa. Esse Z0 aqui, que é o comprimento de rugosidade, ele está na escala do modelo. Esse dado tem que ser convertido depois para a escala do protótipo. O que a gente chama de modelo é o reduzido, que a gente faz em torno de vento. O que a gente chama de protótipo é a construção real. Então, se você vai construir um edifício, para a mecânica dos fluidos, o edifício é o protótipo. E o modelo é o reduzido que está no túnel de vento, ou qualquer outro reduzido, que existem diversos estudos em mecânicas dos fluidos, né, feito com reduzidos. Então, esse daqui, por exemplo, eu tenho que multiplicar ele por 200, porque ele foi feito na escala 1 para 200, esse modelo. E aí, fazendo isso, você vai ver que esse vento modelado aqui é um vento do mar, por exemplo, tá certo? Porque vai dar, o valor aqui vai dar na faixa de 0,003 metros, ou 3 milímetros, próximo do Z0 do mar. Foi o caso quando a gente estava fazendo simulação, né, de plataforma de petróleo. Ainda nessas modelagens, né, o grande poder de um túnel de vento, e que muitas vezes algumas pessoas perguntam, e modelagem numérica, os computadores estão aí e tal, tem muita gente que usa modelagem numérica, vai substituir o túnel de vento? A resposta é, por enquanto, não. Tá? Talvez em algum dia substitua. Mas por quê? Porque tem vários comportamentos do vento que o túnel de vento vai reproduzir com exatidão e na escala reduzida. Mas uma modelagem numérica, ela não consegue reproduzir tudo isso. Como, por exemplo, essas características. Olha, a gente fala que o vento ele vem assim, mas não é bem desse jeito. Isso aqui é como a gente usa para calcular o esforço do vento no edifício. Esse perfil de velocidade parabólico que vai incidir lá. Mas ele tem vários turbilhões. Você tem turbilhões de maiores escalas, depois de escalas médias e de menores escalas. E vocês podem ver aqui, olha, vou dar um zoom, diversas escalas, né? Inclusive indo para um lado e para o outro. Tá? Esse aqui é um desenho do Paulo. Né? Sempre que aparecer um slide para vocês com essa faixa azul aqui em cima, o Paulo é do Paulo e ele vai apresentar de novo para vocês com mais detalhes na próxima aula. Então, tem todas essas interações, além das interações com a rugosidade. Então, o vento não chega bonitinho assim no edifício, ele vai chegar com vários turbilhões de maior energia e de menor energia. E na hora, por exemplo, da gente calcular os coeficientes de pressão, seja ele um coeficiente de forma, coeficiente de arrasto, coeficiente de pressão externo médio, o que for, na hora de fazer esses cálculos, você não tem aquele valor médio, né, que está lá na norma bonito. Você tem o quê? Você tem uma variação dos coeficientes. Você tem valores máximos, tem valores mínimos dos coeficientes de pressão. Aqui está tudo negativo, né?
nesse exemplo que eu peguei, mas o que interessa, assim, você tem valores máximos e mínimos, primeiro pegando aqui no desvio padrão, que são esses dois, e depois uns extremos. É, os extremos, por exemplo, a norma nunca pega, mas os extremos pode ser interessante para alguma situação pontual. Para um edifício como um todo, um extremo desse não tem problema nenhum. Tá? Vamos botar aqui um extremo de -2. Né? A Valéria, que trabalha com galpão, se ela pega o -2 na norma, por exemplo, pode ser algo, assim, poxa, -2, né? Mas para um edifício como um todo, isso aqui é tão pontual, olha, é uma fração de segundo que dá. Mas às vezes isso pode causar problema numa janela ou coisa assim, tá certo? E aí eu quero mostrar um outro vídeo para vocês para ver exatamente, né, como que variam essas pressões num edifício. Aqui eu vou colocar o vento, olha, vou até eventualmente passar esse vídeo duas vezes. O vento está batendo aqui, olha, de frente para essa face mais estreita. E reparem a lateral. As pressões que estão dadas aqui pela cor, né, você vai notar que muda o tempo todo. Exatamente por causa dessa questão dos turbilhões, da interação do vento com essa estrutura. Então, não é aquela situação que você chega e fala assim: ah, aqui está com o máximo de sucção, depois aqui está o CE, que vai dar menos 0,3. A norma, ela normalizou tudo isso. Exatamente isso que a norma fez. Ela pegou os valores, calculou, pegou os valores médios mais altos, os menores, e normalizou tudo. Porque o comportamento de verdade é dessa forma aqui. E, naturalmente, que num comportamento desse, às vezes tem um ponto, olha, que dá uma sucção maior. Está vendo aqui? Os azuis são maiores sucções. Então, tem uns pontos que às vezes dão sucções maiores, aqui maior ainda. Né? E aí, só para fazer aqui um comentário com relação à norma, por exemplo, eu vou daqui a pouco, eu devia ter colocado aqui eu vou pegar aqui no meu slide, vou colocar aqui, peraí. Vou pegar lá da frente, vou jogar aqui para a gente poder fazer uma comparação. Só um momentinho. Tá aqui. Deixa eu copiar para esse slide aí, só para a gente poder se lembrar de alguns dos assuntos que nós já discutimos aqui no curso. Então, por exemplo, olha, está aqui. Essa tabela aqui, né, é a tabela do CE e do CPE. Você vai notar, olha, qual é o valor máximo de um CPE dado pela norma? Menos 1,2. Que seria o quê? Aqueles ventos de alta sucção nas quinas. Mas repara quanto que está dando aqui nesse, olha. Está bem maior do que menos 1,2. Você tem umas faixas aqui com menos 1,2, né, que é essa corzinha azul, mas aqui está com valor já menos 1,7, menos 1,8, por exemplo. E você vê que os valores vão variando. Ó. Tem sempre algum ponto que está dando menos 1,8. Agora não, agora está ficando quase tudo no menos 1,2. Mas vocês viram que na medida que o vento vai interagindo, e sempre para ele incidir do frontal, estou mostrando só análise frontal, né, só para ter uma noção. Isso fica oscilando. Ó. Vou passar mais uma vez para vocês repararem melhor esses pontos azuis mais fortes. Você vê, está dando menos 1,8 em vários pontos. Só que é um valor instantâneo. E vocês viram que isso aqui está acontecendo, vamos supor, com a ventania atingindo o prédio. São valores instantâneos que eles podem tanto causar algum problema ou não, porque isso aqui é muito rápido. Né? Como eu falei, para a caixilharia, às vezes, isso aqui é problema. O que pode acontecer numa situação dessa? O pessoal da disciplina de caixilharia pode falar, vou dar uma reforçada em tais janelas. Ou ele pode falar, não, esse é um evento tão raro que eu não vou reforçar e vou utilizar os valores médios obtidos no ensaio em turno de vento ou o valor da norma. Tá? Mas é importante destacar que tem valores elevados. Tá certo? Existem valores elevados que a gente não pode descartar. E isso aqui é o valor médio, que se eu ficar botando aqueles valores de pico que eu mostrei no gráfico anterior, aqui, por exemplo, pode dar uns valores de pico de menos 4. Tá? Então, quando a gente compara aqui o túnel de vento com o norma, por exemplo, o túnel de vento, por exemplo, ele tem algumas vantagens, porque, como eu mostrei, ele simula perfeitamente a turbulência, que é o caso daquele slide que eu fui mostrando aqueles ventos, né, de os turbilhões, né, de maior energia, desculpa, maior diâmetro, depois menor diâmetro,
que está relacionado também com energia. A gente consegue botar aqui, ó, isso aqui é a palavra do Paulo, né? Faz um gerador de tempestade controlado. O que é o gerador de tempestade controlado? É exatamente aquela combinação do gerador de vórtice com a rugosidade no piso, onde a gente gera esses turbilhões que é como se fossem as tempestades. Então, quando eu falar a gente, entendam qualquer túnel de vento, tá? Qualquer túnel de vento bom do mundo inteiro. O vento que incide no modelo, você pode associá-lo perfeitamente com tempestades, porque é isso que está incidindo lá. E quando você faz uma aquisição de dados, mede pressão, tipo 3.000 pontos de pressão, numa única tomadinha de pressão, você mede 3.000 pontos, né, uma amostragem de 3.000 pontos, no intervalo de 1 minuto, por exemplo. Quando você faz isso, você analisa cada intervalo daquilo e você consegue associar com as tempestades numa situação real. Tá? E, além disso, né, testa aqui diferentes rugosidades. Agora, o túnel de vento também tem algumas desvantagens, como, por exemplo, os dados meteorológicos, você não consegue tirar isso do túnel de vento. Você tem que trabalhar com dado meteorológico. Ah, é São Paulo. Vou pegar uma estação meteorológica de São Paulo e trabalhar com aquele dado. Né? Ah, é Pernambuco, né? Recife. Você tem que trabalhar com o dado da estação lá de Recife, que muitas vezes essas estações já não estão medindo bem. Muitas vezes essas estações elas estão obstruídas, né? Ou mesmo a isopleta está de um jeito que o pessoal fala, essa isopleta não está boa, mas e ninguém consegue chegar também num acordo final para a isopleta. Então, isso aqui é um problema, uma dificuldade para o túnel de vento, porque ele tem que trabalhar com dados meteorológicos que às vezes não são tão confiáveis, às vezes tem problema. Não simula o Coriolis, não vou entrar no detalhe do Coriolis, porque muita gente aqui não viu essa parte de Coriolis. E um ponto principal que ele é um ambiente confinado. Isso aqui é uma grande desvantagem. É o que tem, né? O túnel de vento é confinado, é tudo fechado. Só que o que acontece? Se você tiver que fazer, às vezes, um ensaio de um modelo muito grande, o resultado pode ser alterado. Aí você fala assim, então vou fazer esse modelo menor. Por exemplo, vamos pegar um galpão. Um galpão, às vezes, dá para ensaiar em 1:200. Ele vai ficar ali, por exemplo, com 6 centímetros de altura. Né? O pé direito dele, 6 centímetros, que galpão costuma ter na faixa de 12 metros de altura. Aí você fala assim, mas aí o galpão às vezes tem 300 metros por 300. Fica um modelo muito grande, em cima de um talude. Fica muito grande isso. Aí você fala, vou evitar os problemas do túnel, que é um ambiente confinado. Vou fazer um modelo em 1:400. Aí o modelo vai ficar bem dentro do túnel, por outro lado, vai ficar um galpãozinho com 3 centímetros de altura. E aí já começa a ter problema para fazer as medições. Aquele vento que a gente fez, que a camada limite é certinha, né, aquele perfil de velocidade, ela já pode não interagir corretamente com esse galpão. O número de Reynolds vai começar a influenciar muito. Então, começa a ter esses limites, né, no ensaio em túnel de vento. Olha, pessoal, estou falando direto aqui. Volto a dizer, vocês fiquem à vontade para perguntar, tá bom? E aí, olha, essa foto aqui não está muito boa, né? É uma foto muito antiga que eu tenho. Isso aqui era para tentar mostrar para vocês o modelo com a instrumentação, com as mangueirinhas. Mas essa foto agora que eu estou vendo está tão ruim que não dá para ver em detalhes. Esse aqui dá para ver um pouquinho melhor. Né? O modelo em acrílico, pelo menos, ele é bastante didático, né? Que dá para tentar ver. Né? Aí vou ter que contar com a boa vontade de vocês que tem mangueirinhas aqui conectadas na superfície da parede. Essas mangueirinhas, cada uma delas vai conectada em um sensor de pressão. Então, você tem esses blocos aqui, por exemplo, e nesses blocos, o que a gente possui, cada bloco desse tem 64 tomadas de pressão. São sensores piezoresistivos. Aí, cada mangueirinha daquela vai conectada em uma tomada dessa. Dá para medir até cerca de 500 tomadas de pressão simultaneamente. E aí você instrumenta o modelo inteiro. Então, esses pontos pretinhos aqui que aparecem, né, é onde está instrumentado. Bota o modelo na mesa, a mesa é giratória. E o que faz? Faz o vento, a gente vai passando o vento e vai girando a mesa e fazendo a aquisição de dados para todos os lados.
o que é uma outra vantagem do túnel de vento, né? Porque a norma só te dá 0 e 90 graus. O túnel de vento faz para quantas direções forem necessárias. Tipicamente, o software TQS e vários outros trabalham com intervalo de 15 graus. Então, você bota aqui o modelo em 0, faz aquisição de dados, gira 15 graus, faz outra aquisição de dados e vai assim por diante. Tá bom? Então, essa daqui é a ideia básica. Né? A partir dessas medições, aí se obtém esses gráficos aqui, esses resultados de distribuição de pressão, que eu vou mostrar em mais detalhes daqui a pouco, torcer para nada dar errado nas medições. Tá bom? Ô, professor, Opa, pode você falar. consegue medir a inclinação aí também que ele vai dar? A inclinação de quê? O edifício vai sofrer uma inclinação, vai. Ou não? Enquanto o vento está agindo? Está agindo, é. Pequena, mas vai. Exatamente. Exatamente. Isso eu acho que eu botei aqui no meu slide e o Paulo com certeza vai falar com vocês semana que vem. Quando a gente bota a norma, por exemplo, a norma está pegando o edifício parado, a norma não está pegando o edifício se movendo. Mas, na realidade, o vento está atuando no edifício e ele se move. Né? É que nem você pegar, ver o vento atuando numa árvore. É a mesma coisa. O vento atua e a árvore se move. O vento atuando no edifício faz ele se mover. Esse movimento muda a interação dele, do vento, com o edifício. Então, um local, eventualmente, que estava com a pressão alta, de repente, o edifício se moveu, a pressão pode cair bastante. Ou o contrário, estava com a pressão num valor razoável, de repente aumenta muito por causa do movimento. O túnel de vento pega tudo isso. Tá? Essas são as vantagens do túnel de vento. Veja, eu não estou aqui para fazer propaganda de túnel de vento, eu estou só para apresentar vantagens e desvantagens, como eu coloquei agora há pouco ali. Mas é exatamente isso. Né? O melhor simulador que a gente tem hoje para vento é um túnel de vento. Tá? Ainda não é a parte computacional, ainda é um túnel de vento para fazer essas simulações. Tem mais alguma pergunta? Ô, professor, Pode falar. aqui no Morumbi tem um prédio que eu não sei a altura dele, eu sei que a piscina dele começa no primeiro andar e os outros andares ela vai deslocando e vai formando como se fosse uma hélice. Por que isso, hein? Olha, eu preciso ver esse edifício, mas se o edifício tem um formato helicoidal, esse formato de hélice que você está falando aí, normalmente é para poder diminuir a força do vento nele. Porque o Esse, vento vai bater ali esse, e ele diz: Oi? Posso esse só até eu dar entendo. Mas esse caso aí, ele foi só as piscinas que ela foi deslocando, Então, ela foi isso aí girando. tem uma questão aí também, que é para poder ter só mais sol na piscina. Então, também tem isso, porque se você faz, né, uma em cima da outra, esse prédio aí já foi feito há muito tempo, né? Então, ia deslocando um pouco para melhorar o tempo de sol das piscinas. Pelo menos um dos motivos. Eu não sei se tem alguma uma questão também de vento, mas um dos motivos do projeto, né, ser assim é por isso. Melhorar o centro de gravidade? Não, não, a insolação da piscina, Ah, tá. entendeu? É um projeto Pode de ser. alto padrão, eu acho que foi até um dos primeiros que ele até aparecia numa novela, não sei se vocês lembram, muito antiga. O Claudio talvez lembre, eu não. Apareceu na novela mesmo. Não, não, apareceu na novela Aparecia, mesmo esse prédio. marcou, para mim marcou muito na época, porque realmente era uma coisa, ele era até mais ou menos novo, né, quando fez, mas é antiguinho assim, né? Bom, tá ok. Então, Claudio, eu acho que a Valéria te respondeu, e como eu nunca vi, ou não me lembro de ter visto, aí fica mais difícil de eu responder. Bom, agora eu já vou começar a passar aqui para ensaio em túnel de vento mesmo. Vou começar mostrando um galpão para vocês. Né? Vocês viram ali atrás, eu falei do edifício, falei como que ele é instrumentado, mostrei o sensorzinho, para que possam ser medidas todas as pressões simultaneamente. É muito importante medir aquelas pressões simultaneamente, principalmente para fazer a análise dinâmica do edifício. É um edifício muito esbelto, alto, vai ficar vibrando. Então, medir tudo simultaneamente é fundamental. Se eu medir um de cada vez separado, eu não consigo ter
a correlação dos dados, e aí eu não consigo ver como que o edifício vai vibrar, tá? Então, aqui tem um galpão, na foto chapada e com contraste que está aqui, eu não sei se dá para perceber que está sobre um talude. Tá? Então, aqui ó, tem uma subida por esse lado, tem uma subida pelo outro lado também. Né? E aqui eu só vou desenhar basicamente a planta dele e vou fazer os cortes dele por dois lados, só para ilustrar como que é. Sinceramente, eu nem sei como que a Valéria lida com uma situação como essa, ó, de ver uma inclinação de repente mudar. Né? Aí aqui, o outro corte do galpão dá esse tipo de inclinação que está aqui. Porque a gente sabe, né? Você tem lá o vento, quando ele vai interagir com o talude, o que, que acontece? A velocidade dele aumenta. Então, considerando esse detalhe da velocidade aumentar, eu vou mostrar para vocês os resultados obtidos. Mas prestem atenção aqui, olha, de como que a gente procura instrumentar, por exemplo, um galpão. Né? Porque aqui é o galpão, então eu vou dar essa focada. Vejam que esses pontos, né, aqui, olha, a ponta da mangueirinha, tá vendo? Com os números, vejam onde tem a maior concentração de tomadas de pressão. Tá vendo que está nessa quina aqui, por exemplo? Depois lá para o meio, diminui. Então, nessa faixa aqui tem muito, olha, na faixa para lá também tem muito. E qual que é mais ou menos essa largura aqui? Lembra? Está relacionado com a altura. Tá? Isso aqui, se a gente pegar na norma, essa faixa é o valor aqui da altura. Além desses pontos, olha onde também tem muita distribuição de pressão, na cumieira. A cumieira é muito suave, na inclinação que é suave das coberturas de galpão, mas vocês vão ver, tem muita instrumentação também na cumieira. Esse daqui não tem lanterninha, esse galpão. Mas a gente está fazendo um agora que tem lanterninha. Aí o que, que acontece no lanterninha? Aumenta ainda mais a sucção aqui. Eu estou curioso para ver o resultado desse com lanterninha, para ver esse aumentar, quanto que está aumentando na prática. Então, essa é a ideia, né? A gente vê um monte de tomada de pressão para fazer as medições, e aí eu vou mostrar para vocês o resultado. Deixa eu abrir aqui. Esse aqui, olha, é o resultado do galpão. Espero que vocês estejam vendo aí, já que eu joguei uma outra tela na frente de vocês. E se vocês se lembrarem lá da norma e tudo mais, vocês vão ver quanto que deveria ser, por exemplo, os valores máximos de sucção aqui. São valores na faixa de -1, por exemplo, né? -1, -1,1. Olha quanto está dando nessa situação. Esse número aqui, olha, o azulzinho é negativo e o vermelhinho positivo, tá? Você vê, está dando -2,5. Mas não precisa ficar espantado agora, não, tá? Que eu vou explicar. Esse -2,5 pode ser equivalente ao da norma. E aí é onde estão as diferenças entre resultado de túnel de vento e da norma, mas no fundo os dois eles vão ser bastante compatíveis, tá? Então aqui, olha, eu posso também girar esse modelo para vocês poderem ver na frente. Na frente está o quê? A pressão positiva, né? Que o vento bateu de frente aqui para ele. O primeiro que você vê, né? Primeiro que tem um talude, o talude já fez uma alteração no escoamento para o vento incidindo de frente, está mais forte nesse ponto, porque mais vermelho é mais forte. Está mais forte aqui, tem um meio que não está, por causa da configuração do talude, como eu falei. Mas aqui está dando, olha, na faixa de mais 0,6, né? Mais 0,7. Aí tem que pegar na norma para ver quanto que dá o valor aqui. Eu acho que é nessa faixa mesmo, né? De mais 0,5 a mais 0,7 que dá o CE na face montante, na face que bate o vento. Mas aqui por cima, que é onde ocorrem os maiores problemas com galpões, né, que destelha muito em tempestade, aqui você vê ó, o coeficiente -2,5. E eu posso fazer esses valores, a gente pode verificar, eu vou mudando aqui a posição do vento, deixa eu ver se eu estou nele certinho, tá? Estou indo. Ó, repara que, olha, está dando aqui uns picos agora de -3, está vendo? Por quê? Mas aí é localizado, não é toda aquela faixa. Olha, um pico de -3. Vou continuar andando. O que eu estou fazendo, né? O vento estava batendo de frente, agora o vento está começando a bater por aqui. Daqui a pouco o vento vai bater bem de quina nesse modelo. Ó, aqui, por exemplo, é o vento batendo bem de quina. E está lá de novo, olha, -3,4 de sucção bem nesse extremo.
Isso aqui é uma coisa que, por exemplo, a Valéria que projeta, ela não tem essa informação. A Valéria tem informação do menos 1,2, por exemplo, aqui. Isso mesmo. E que seria, como eu falei, Valéria, é equivalente àquele 2,8. Eu vou explicar por que com 1,2 é equivalente àquele 2,8. Mas nessa quina aqui, olha, está dando menos 3,4. E isso é valor médio que eu estou mostrando para vocês. Seria bem o equivalente da norma. Aí eu continuo rotacionando o vento, né? Agora o vento vai bater de frente para essa face, ó. Aqui, ó. E aí, aqui já dá menos 1,6, né? Bateu na face menor, ela já está praticamente toda vermelha por igual, e está lá. Esse valor, como eu falei, valor é um valor médio, mas eu posso mostrar para vocês um valor de pico. Deixa eu abrir aqui para mostrar o valor de pico. CPE mínimo. Então, é esse aqui mesmo. Deixa eu plotar para vocês. Agora aqui, olha. Espera aí, porque apareceu algo a mais aí que eu não queria. Deixa eu ver. CPE mínimo. Olha só o pico que está dando nesse cara para o vento incidindo aqui. Esse aqui é para qualquer direção, né? Deixa eu só dar uma confirmada. Não, ele muda. Olha só os valores de pico que estão dando. Lembra, o valor de pico é aquele muito instantâneo. Às vezes é meio segundo e já foi. Mas repara, olha, 9,2 de coeficiente de pressão. Olha só, menos 11 de coeficiente de pressão. Esses dados a gente tem que ver com cuidado, né? Representam alguma coisa ou não? Que volto a dizer, isso aqui é muito instantâneo. Pode ser que numa tempestade muito violenta, para esse, dependendo da fragilidade que tiver aqui, pode ser que ele cause um grande problema. Mas vocês viram? Chegou a menos 11. E aí isso, com certeza, não tem esse dado numa norma. Tá? Antes de eu explicar aquela questãozinha da diferença do coeficiente da norma para aqui, eu vou pegar um outro caso para mostrar para vocês. Agora eu vou mostrar um edifício para vocês. Deixa eu trocar aqui a minha informação. Então, aqui está um edifício, tá? E deixa eu jogar esse edifício aqui no ângulo 0 graus. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se ele não está variando. Vou ativar. Pronto. Agora deixa eu botar aqui. Agora sim. Então, eu vou botar em 0 graus. Começar de 0 graus, né? Deixa eu ver quem que é o 0 graus aqui. Esse aqui é o 0 graus. Né? O vento está batendo de frente aqui. Naturalmente que o edifício, como tem um monte de recorte, né? Então está vermelho aqui e aqui do lado não está. Por quê? Por causa dos recortes, que o vento já bateu, ele se separou um pouquinho, não bateu tão forte naquele. E olha aqui a quina dele, né? Olha, a quina está dando menos 1,2. Você viu? Aqui está igual da norma. Por que no outro lá não estava? Pensem aí que eu vou explicar, não me deixe esquecer. Mas tá vendo? Aqui já está dando um valorzinho médio, tipo da norma, né? Menos 1,2, menos 1,2 está ótimo. Né? Vou continuar rotacionando aqui. O vento, agora levando o vento para o outro lado, né? Vou bater de frente para essa fachada. Deixa eu continuar rotacionando. Está aqui, olha. Mais ou menos aqui. Deixa eu ver se 90 graus é melhor. Acho que vou botar 90, vou botar um pouquinho antes. Então, você pega agora, que você vê, olha, bateu aqui de frente, tem esses valores de sucção nessa quina, aqui chegando a menos 0,7, por exemplo. Pelo fato dele estar recortado nesse canto, não está dando menos 1,2 aqui, mas isso não quer dizer que você não vai precisar dimensionar para menos 1,2, né? Você tem que analisar o vento de todas as direções, no caso de dimensionar a caixilharia. Mas aí você vai vendo todo esse comportamento, olha. E o ponto que eu quero mostrar para vocês aqui, antes de eu seguir em frente, mostrar as máximas sucções, etc., é que é o seguinte, isso que vocês estão vendo aqui é coeficiente de pressão. Tá vendo? Aqui a gente lá no túnel chama de CPE, mas esse aqui na frente seria o coeficiente de forma, o CE, e nas quinas, na quina assim que seria CPE. Como não dá para eu fazer um gráfico
com várias letras diferentes, então estamos chamando tudo de CPE, tá bom? Mas entendo, o da frente, coeficiente de forma, e o das esquinas como o coeficiente de pressão externa média. Mas o que eu quero que vocês observem é isso, olha, o valor do coeficiente de pressão está variando com a altura. Ele começa aqui com um determinado valor, vamos dizer que seja próximo de zero aqui embaixo, né? Essa amarelinha aqui, olha, quase 0,1, e na medida que vai subindo, o coeficiente de pressão vai aumentando. Né? O que a norma diz? O que a norma deixa constante e o que a norma aumenta? Deixa eu jogar o slide e depois eu volto para essa apresentação aqui. Tá? O que a norma mostra é o seguinte: a norma ela deixa o coeficiente de pressão fixo e ela varia a velocidade. Vocês lembram disso? A norma varia o valor do fator S2. O fator S2, como ele multiplica a velocidade, isso quer dizer que a velocidade vai aumentando com a altura. Só que o CP, né, o CE, o CPE, o que for, lá é constante. E aí foi o que o Paulo escreveu aqui, olha, norma. O CP é constante, mas a velocidade varia em função do fator S2. Só que no túnel de vento é diferente. No túnel de vento, a gente vai trabalhar com uma velocidade fixa. E que velocidade fixa que é essa? É uma velocidade no topo do edifício. E, por outro lado, o CP é quem varia. Tá? Então, vou mostrar aqui, olha, tá aquela tabelinha, e vou mostrar, olha, o gráfico, só para a gente poder ver. O CP varia com a altura, só que a velocidade que a gente vai usar para calcular toda a pressão, a velocidade que a gente vai utilizar para calcular os esforços na fundação, etc., a gente mede aqui no topo do edifício. Tá? Então, são considerações diferentes que nós fazemos. No túnel de vento, a gente considera uma velocidade fixa, uma velocidade média fixa, medida no topo do edifício, porque o CP varia. Já na norma, a velocidade varia e o CP que é fixo. Né? Aí aqui está a tabelinha dos CPs. Olha, se o edifício tivesse nessa condição daqui, olha o CP. Nessa face, por exemplo, olha, cadê aqui? Mais 0,8, por exemplo. Nessa face aqui, mais 0,8. Né? Olha, está razoável, né? Olha, aqui está dando mais 0,9, mais 0,8. Dentro de uma faixa de incerteza, está bom, tá? Porque não tem como, né, dar o mesmo resultado. Sempre vai ter uma pequena diferença. Atrás vai dar menos 0,6. Aí, se a gente fosse gerando essa imagem para trás, talvez pegasse o menos 0,6, um menos 1 em alguns pontos, e os de máxima sucção, que são aqui nas quinas, os coeficientes de pressão externo médio, menos 1,2. Né? Então, mas esses valores, vocês vão notar que são valores constantes. Para cada face dela, para cada pedaço, tem um valor constante. Já aqui você vê claramente que não é. Ao longo da face muda. Assim como também muda o que está aqui, olha, ao longo dessa faixa lateral. Tá? Então, essa é a primeira característica que eu quero que vocês tenham claro. Né? Até mesmo se um dia vocês forem conversar sobre o ensaio em túnel de vento, ou seja, visitando a gente, ou numa obra, ou em algum local, para pegar essa diferença de um para outro. Porque seria um grande problema a pessoa pegar o resultado de túnel de vento e colocar o fator S2 variando aqui. Aí ele vai ter um problema no dimensionamento dele, tá certo? A gente instrui tudo isso, a gente passa corretamente nos relatórios e tudo, mas velocidade no topo, no túnel de vento, porque o coeficiente de pressão varia. E vai variar exatamente com a mesma característica que tem o S2, né? Porque, tanto que a gente tem que modelar corretamente o terreno. Aí aqui eu Professor, errei a ordem da animação, mas a professor, ideia o que é? É falar dos coeficientes de pressão professor, aqui. Oi, pois não. oi. Assim, esses resultados de túnel de vento né, que estão sendo feitos agora, esses resultados vão ser utilizados, estão sendo utilizados na revisão da norma, porque tem algumas coisas bem interessantes que poderiam ser ajustadas nela, né? Valéria, não é utilizado pelo Não? seguinte. Não é porque assim, você viu aquelas. Se eu pegar um edifício retangular igual aos que tem na norma, os resultados dão muito próximo, com uma incerteza de uns 10% mais ou menos. Que 10% é uma incerteza boa, né, para a engenharia.
Então, e a norma não consegue falar de qualquer formato de edifício, porque cada um tem uma particularidade. Se for um formato muito complexo, aí o ideal o que, que é? É fazer um ensaio em túnel de vento ou Fazer mesmo fazer ensaio. uma modelagem numérica, que embora não consiga modelar todas a questão de turbulência, mas para valores médios de coeficiente de pressão e de força, a modelagem numérica vai pegar muito bem, tá? Entendi, entendi. Então, esses dados não têm como serem atualizados. Uma demanda que existe, mas que não vai ser alterada agora, é a de taludes, né? Agora, talude, deixa eu ver até se eu consigo explicar para vocês. O talude tem algumas características que são assim. Primeiro que a norma, ela mesmo fala que quando ela modela um talude, o fator S1, ela está modelando bidimensionalmente e tem que se tomar cuidado com aqueles valores que ela está dando. Porque ela está modelando bidimensional e o escoamento é tridimensional. Então, o vento, quando chega aqui, como você pode ver, olha, a pressão aqui está forte, aqui está forte, e ver também a distribuição no telhado, como que está a sucção. Isso aqui é um efeito do tridimensional. Mas lá você modela bidimensional, ou seja, você bota tudo igual aqui. Isso. Então, eu não fiz, a gente lá no IPT, a gente não fez muitos ensaios com talude, fizemos 4 ensaios com talude, isso é pouco, para eu poder te falar algo com propriedade. Mas pelos 4 ensaios que a gente fez, o nosso resultado ele dá muito parecido com o da norma. Aí não é o CP, a diferença não vai estar no CP, a diferença vai estar onde? Na pressão, na cobertura. Tá? E é isso que eu vou tentar explicar mais ou menos agora. As pressões dão muito parecidas. Isso pelos poucos, né? Pelos poucos que a gente fez, 4 ensaios. Mas tem grupo, tem engenheiros, por exemplo, que defendem mudanças no fator S1 da norma brasileira. Argumenta que na norma americana e na europeia tem outras considerações, mas aí eu não posso falar porque eu não estudei a fundo essas outras normas nesse ponto. Tá? Mas, então, dos ensaios que a gente tem, são muito parecidos os resultados. O perfil de velocidade, tudo que eu já simulei lá, deu muito parecido. Então, para mim, está satisfatório. A pessoa até, não sei, uma vez eu contestei ela, não sei se ela gostou ou não, mas a gente tem assim, é que tudo tem que estudar mais. Eu com 4 ensaios, eu não posso falar com propriedade, eu só pude dizer, olha, meus ensaios dão muito parecido com a norma. Né? E aí, Valéria e todo mundo, né? Para pegar aqui essa condição da cobertura, né, eu peguei aqui pela norma algo que fosse mais ou menos equivalente à altura do talude. Aqui que a gente vê. Os extremos, né, que a gente vai ter, que são esses achurados aqui, vai dar, por exemplo, menos 1,2. E aqui está dando menos 2,5. E é o que eu vou comentar. Né? Na cumieira, bom, aqui é um ângulo. Né? Na cumieira eu teria que pegar outros ângulos para poder ver direitinho quanto que vai dar lá e tudo. Mas agora, o que nós temos aqui nessa situação? É porque nesse resultado aqui do túnel, o fator S1 já está embutido. Quando a gente modela o talude, o S1 já está na jogada. Eu não vou jogar o S1 aqui. Se por acaso, né, quando você calcula pela norma, e volto a dizer, você não é a Valéria, todo mundo, tá? Quando a pessoa calcula pela norma, ela vai pegar o fator S2, multiplicar pelo fator S1 de 12 metros de altura, que eventualmente vai aumentar a velocidade sei lá, em 60%, e depois vai multiplicar pela velocidade, e vai elevar isso ao quadrado. Né? Essa multiplicação toda está embutida aqui nesse coeficiente de pressão. Isso aqui é similar ao que eu falei do edifício. Aqui, para a gente, quem está variando é o coeficiente de pressão. Mas só que eu não vou colocar mais nada de S2 e não coloco mais nada de S1. Eu vou pegar a velocidade no topo do galpão, até porque aqui do galpão era mais tranquilo mesmo, é no topo mesmo, né? 12 metros de altura, é baixinho, então pego a velocidade do topo, só que todos os outros parâmetros, S1 e S2, já estão embutidos nesse coeficiente de pressão. Por isso que parece que ele está grande. A primeira vez que eu fiz um ensaio, eu não pensei nisso. Eu falei, nossa, está muito maior. Aí eu fui fazer o cálculo. Eu fui fazer o cálculo e deu parecido.
vamos supor que você faça o teu cálculo e você obtenha menos 2 kPa aqui, eu fiz o cálculo e obtive, por exemplo, menos 2,2 kPa. Dentro de uma incerteza de 10%, está bastante razoável. Mas você vê, aí eu já estava transformando em pressão, né, para obter esse resultado. Tá? Entendeu? Algumas Entendi. diferenças que tem. Por isso que eu falei, o resultado do túnel, eu falei lá no início, o resultado do túnel, ele dá um valor diferente da norma. Mas quando a gente faz todas as considerações corretas, eles vão se aproximar. É lógico que o túnel vai ter mais exatidão em alguns pontos, te destaca situações extremas que você deve reforçar, por exemplo, né? Porque esse 2,4 provavelmente é equivalente ao menos 1,2. Mas aquele menos 3,5 que apareceu aqui não é. E aquele É menos bem maior, né? 3,5 vai acontecer. Né? E aí é bom dar uma reforçada. E volto a dizer, menos 3,5 foi para esse galpão. Se fizer outro galpão, pode dar um valor maior ou menor, dependendo de como que está a configuração dele. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, alguma dúvida, antes de eu continuar falando. Professor? Pois não, Camila. Na realidade, mesmo a velocidade, ela varia, né? A velocidade do vento. Exatamente. E eu fiquei um pouco confusa, porque também a pressão na realidade também vai variar, porque se a velocidade está variando, e aí você disse que na norma o C é fixo, né? O CPE, né? Isso. E no túnel de vento a velocidade que varia. Aí eu fiquei um pouco na dúvida, porque a realidade os dois variam, né? Só que não tem como fazer os Na dois variar. realidade, quem varia é a velocidade. É a velocidade que varia. O CPE, ele vem... É que eu não queria botar isso aqui hoje. Eu vou tentar evitar, tá, Camilo? De botar hoje aqui uma equação, que é a equação de Bernoulli, ou de Bernoulli. Eu tenho que fazer uma análise pela equação de Bernoulli, que você vai ver que o CP ele é uma função da velocidade. Tá? Quando você pega assim, quanto vale CP? É uma relação da velocidade que você tem, velocidade do vento lá longe, com a velocidade do vento em cada ponto dessa face. Então, o que varia, na verdade, a velocidade varia com a altura, como você já sabe, né? E como a velocidade varia com a altura, aqui embaixo é uma velocidade muito pequena. Aí, quando eu pegar a razão da velocidade pequenininha aqui, com a velocidade ao longe o que é? Aquela velocidade, vamos supor, 30 metros por segundo, a velocidade ao longe. Mas quando ela está aqui, aí, por exemplo, nesse ponto vai ser uma velocidade de, sei lá, vamos botar 1 metro por segundo. Aí o CP vai ser essa razão, vai estar relacionado com essa razão da velocidade Ele vai aqui, estar em função do dividido vento. pela ao longe. Na medida que você vai subindo, o que acontece? A velocidade vai aumentando, por exemplo. Se a velocidade vai aumentando, você vai tirando então, a razão daqui com ao longe. Nesse ponto, né, dependendo do edifício, deixa até eu tentar colocar aqui a tela. Eu não sei se eu estou com esse aqui, se eu botasse o CAARC, que é o outro edifício, eu com certeza iria conseguir te ilustrar isso bem. Aqui não vou conseguir, né, até porque esse edifício estava numa região com muita turbulência. Mas nesse ponto, a velocidade é a mesma da lá de trás. Aí o que acontece? É ela dividida por ela mesma que vai dar 1, por exemplo. Tá? Então, essa é uma relação, mas depois eu equaciono direitinho isso para mostrar para você. O CP é uma razão então, da velocidade na parede aqui pela velocidade ao longe. É esse que é o CP. O túnel de vento te dá isso. A norma, ia ser difícil para a norma falar, olha, varia o CP aqui assim, assim, assado. Ia ser difícil para a norma falar isso. Então, a norma fez o quê? Ela optou por falar para você variar a velocidade e manter o CP fixo. Não sei se eu consegui te dar um pouquinho de luz, porque eu Não, entendi, trabalhar melhor essa parte. Eu entendi. Também ficaria difícil para a norma por conta que vai ser vários CPEs, né? Porque como é em função da velocidade, vai depender mesmo da velocidade. Entendi. Exatamente isso. E outra questão, você disse que no túnel de vento é pego o vento no topo do edifício, né? Isso. Mas como vocês sabem o valor do topo de... Como assim vocês pegam o valor do topo do edifício? Isso que eu não entendi. Não, tanto faz. O edifício é o galpão. A gente vai e bota um sensor de velocidade aqui em cima.
e mede a não é velocidade no aqui. prédio todo? Na estrutura toda? Não, é no topo aqui do edifício. No ponto mais alto dele, a gente coloca um sensor de velocidade. Lembra, esses dados que estão aqui, Tá, entendi. vocês podem e devem me fazer mais perguntas sobre os dados que estão aqui. Eu estou fazendo um ensaio no túnel de vento, numa velocidade na faixa de 60 km por hora, que eu estou fazendo um ensaio lá no nosso túnel. Tem túnel de vento que faz modelo menor, o nosso é em média 1/200. Tem túnel de vento que faz 1/400. Aí a velocidade dele tem que chegar, por exemplo, a 100, 120 km por hora, para te dar um resultado satisfatório. No nosso túnel de vento, como a gente faz em 1/200, a gente faz um ensaio lá em média 55, 60 km por hora. Tá? Então, coloco um sensor de velocidade nessa altura aqui dele, meço essa velocidade e guardo isso como referência. Tá? E depois, o que a gente faz? A partir dessa velocidade de referência, que seria o equivalente à minha velocidade ao longe, que eu falei, que depois eu vou botar todas as equações para vocês, não hoje, tá? Tá. Então, comparando a pressão que eu medi aqui com a pressão que eu medi no topo. Eu falei de medir velocidade, mas como velocidade é a raiz quadrada de 2ΔP sobre a massa específica do ar, então a velocidade está ligada com a raiz quadrada da pressão. Então, eu pego a pressão dinâmica medida aqui pela pressão medida em cada ponto do edifício e eu tiro, então, o coeficiente de pressão para cada pontinho que eu estou medindo. Você entendeu? Isso no túnel de vento. Aí depois, esse valor que eu peguei aqui, e eu tenho que te garantir que o ensaio em túnel de vento ele vai valer para a realidade. Então, eu faço o ensaio em túnel de vento, por exemplo, a 55 km por hora, e eu te garanto que o resultado desse edifício vai ser exatamente igual para um vento de 140 km por hora na escala dele. Eu tenho que te garantir isso. Certo, entendi. Aí, assim, eu, por exemplo, lá no nosso túnel, se eu fizer um ensaio a 30 km por hora, o resultado, se eu fizer a 30 km por hora, o resultado vai estar errado. Não vai ser o coeficiente de pressão certo. Se eu fizer um ensaio lá acima de 42 km por hora, o resultado que dá no túnel para um edifício desse jeito vai ser exatamente igual ao da realidade. Só que a gente procura fazer numa velocidade mais alta possível, às vezes 55, às vezes 60 km por hora, porque quanto mais alta for a velocidade, melhor vai ficar a resolução do meu equipamento de medição e menor vai ser a incerteza dele. Tá? Tudo isso eu preciso ir detalhando com calma, que eu não preparei os slides para isso, né? Mas mas deu uma clareada. Tá bom? Entendi. Tá certo, professor. Nada. Só mais uma pergunta que eu acho que vai ser rápida. As maquetes em geral lá do túnel de vento, todas são na escala de 1/200? Ou tem alguns que é outra escala? Olha, a grande maioria é 1/200. No nosso túnel, porque o nosso túnel tem 2 metros de altura por 3 de largura, tá? Então, a grande maioria é 1/200. Algumas a gente faz em 1/150. E dependendo de como que for a vizinhança e da altura do edifício, a gente pode fazer em 1/250 ou até 1/300. Nunca fizemos nessas duas escalas, 1/250 e 1/300. Mas se eu pegar um terreno com muitos edifícios em volta, porque é o que eu coloquei ali atrás, da questão o túnel de vento é um ambiente fechado. Então, se eu botar algo muito grande lá dentro, ele vai interferir no escoamento e eu não vou ter o vento correto que eu preciso modelar. Então, se eu for fazer um modelo onde vamos supor que eu vá modelar um local onde Balneário Camboriú, quero modelar aquela praia de Balneário Camboriú só com edifício de 180, 220 metros. Ali, se tiver muito edifício vizinho ao meu, ao que eu vou ensaiar, e se eu fizer em 1/200, eu posso ter problema. Eu tenho que fazer o cálculo direitinho do que a gente chama de área de blocagem, que ela não pode passar de 5%, ou seja, a área projetada do meu modelo, dividido pela área do túnel, que é 6 metros quadrados, essa razão não pode passar de 5%. Se passar, aí o que eu vou fazer? Aí eu tenho que mudar a escala do modelo. Então, Balneário Camboriú, como tem muito edifício e muito alto e muito junto, provavelmente a gente teria que fazer um ensaio em 1/250, tá? Ou 1/300, dependendo da situação. Entendi, professor. Muito obrigada. Eu perguntei bastante porque
todas essas informações eu tô anotando tudo por conta do TCC, né. Qualquer Sim, informação já ajuda E muito. Camila, olha, eu vou querer muito que você, Cláudio Honor e todo mundo perguntem muito para o Paulo também na aula Sim. que ele vai dar semana que vem. Tá? Porque senão a gente fala aqui em meia hora. E o que o Paulo vai falar é muito conteúdo e é um conteúdo pesado. Então é importante perguntar para ele para ir destrinchando. Se ele pensou em dar tudo em 1 hora, e se ele der só a metade em 2 horas, cara, ele volta outro dia para concluir. Mas o importante é Uhum. deixar as coisas claras, porque são muitas informações. E, Sim, felizmente, sim. você pergunta muito, o Cláudio Honor pergunta muito, a Valéria contribui bastante. Né? O pessoal que está vindo aqui do YouTube ainda não perguntou nada, mas pode perguntar também, porque é assim que a gente consegue ir esclarecendo. E, Ô, às vezes... professor, Pois não. esse edifício, os Antares melhora, ele quebra mais o vórtice? Vai quebrando um pouco a força do vento, né? Como, por exemplo, aqui na quina. Depois eu vou colocar ele de novo, Claudio, para a gente poder ver melhor isso daí. Para eu não te falar um negócio aqui e depois Tem a como gente... ver ele de cima, professor? Oi? Ver ele por cima? Não, vamos dar uma olhada. Vamos dar uma Falou. olhada em tudo isso aí. O que você quiser, eu mostro. Tá? Só deixa eu ver quantos slides eu tenho depois desse. Tá, então esses daqui são os principais. E aí vamos ver agora o resultado. Primeiro que o Janot quer ver por cima, olha. Aqui está ele por cima, tá vendo a planta dele aí? Consegue entender o Tem que um está... monte de entalhe, né? Tem um monte de detalhe, um monte. Os edifícios atuais são assim, né? O que ajuda, né? Curioso, né? Porque a engenharia civil ou a arquitetura ela vai seguindo uma determinada tendência. 5 anos atrás era tudo pele de vidro, meio curvo, contornando todo o edifício. Agora eles são todos entalhados assim. Às vezes a gente fica até na dúvida, que vieram tantos edifícios juntos, que se alguém chegar lá hoje e perguntar qualquer... Primeiro que a gente já não pode falar qual é o cliente, né? Mas eu já olho para os edifícios, eu já não sei mais de quem que é, porque existe uma similaridade muito grande entre eles. Aí daqui 2 anos virá uma outra tendência de edifícios, né? Olha, e aí o que eu quero mostrar aqui agora? Eu quero mostrar, por exemplo, indo nessa outra pergunta tua, se vai melhorar ou piorar. Então, deixa eu fazer aqui uma alteração. Eu vou mostrar para vocês o... Deixa eu ver aqui. Eu estou achando que o pessoal tirou uma função que a gente fazia. CP... Espera só um pouquinho. Olha, esse resultado aqui, o pessoal parece que tirou uma coisa que a gente fazia, ou eu que não estou achando num dos resultados. TCP... Não. Espera só um pouquinho, pessoal, que eu estou olhando aqui com calma. Ah, não, eu que abri o arquivo errado, desculpa. Deixa eu trocar o arquivo aqui para eu abrir o certo. Esse é outro arquivo. Até me desabituei com alguns detalhes. Deixa eu tirar uma informação que vai ter aqui. Parece que está ok. Espera só um pouquinho, tá? Eu vou esconder esse que está aí. Ok. Eu estou aqui na página certa, que eu estou olhando na tela menorzinha. Então, eu estou vendo... CP mínimo, máximo. Beleza. Deixa eu pedir para... Já vou pedir para desenhar aí na tela para vocês poderem ver. Espera só um pouquinho.
Deixa eu ver aqui. Ok. Então tá. Tem algo estranho nesse resultado aí. Ah, não, porque eu sem querer joguei o galpão na tela de vocês. Por isso que está estranho. Eu fui abrir um arquivo, abri outro. Então, me deem só mais um segundinho para eu abrir o arquivo certo aqui. Então, aqui, piores casos. E mínimo. Ok. Agora, olha só isso aqui. Ó. Esse resultado é o que a gente passa para o pessoal, por exemplo, de caixilharia. Aqui estão as piores pressões obtidas, as piores pressões negativas. Né? Que tem ponto em que, inclusive, nem dá negativa, tem ponto que só dá positivo, deu menos 0, mais 0,1. Mas esse é o pior caso de pressão que o projetista de caixilharia ou de revestimento pode ter. O que você nota aqui? Está vendo que não tem nada com azul extremo, exceto numa quina? Então, esses recortes que tem aqui, eles aliviaram bastante. Olha, aqui que tem um caso que está na faixa de menos 1,2, que é o esperado. Está vendo? Olha, nesse trechinho aqui. E se eu continuar girando, nessa outra fachada aqui, chegou a esse extremo na faixa de menos 1,7. Mas nos demais lados, ó, não houve nenhuma pressão extrema dessa de sucção. Né? Então, esses recortes que estão aqui, eles ajudaram a diminuir, pelo menos em boa parte do edifício. Né? Ficou só esse com menos 1,2, que é o valor padrão, e esse outro aqui, que aí eu não sei agora, eu não me lembro como é que estava a vizinhança dele, e o motivo de ter dado essa alta sucção naquele ponto ali. Esse é o de pressão mínima, é o de sucção. Se a gente quiser ver, por exemplo, o de sobrepressão, aí é esse daqui. Ó. Vou botar o máximo para vocês. Aí o máximo ó, chegou ali a mais 1,4. Então, de sobrepressão, em algum ponto, aí aqui em cima, ó, que aí você tem aqueles detalhes dos entalhes, né, mas tem uma paredezinha, deve ter, sei lá, um guarda-corpo aqui, alguma coisa, um parapeito, e aí deu uma pressão alta, muito concentrada nesse ponto. Olha. Tá vendo? Se você, por exemplo, vai fazer aqui vamos supor que isso aqui seja um terraço, com um muro de vidro e dando mais 1,4, aí você vai tomar cuidado no dimensionamento, tanto do vidro quanto do sistema de fixação, aqui em cima. Mas se isso aqui for, por exemplo, alvenaria, aí você pode tomar uma outra decisão. Mas essa é a ideia básica, né, desses resultados. Eu vou voltar para o valor do mínimo, que eu acho o mínimo mais interessante, e volto a dizer, né, valores para caixilharia, né? Ó, e girando aqui. Aí deixa eu ver se vocês têm alguma outra pergunta, alguma dúvida, antes da gente seguir em frente. Agora eu estou aqui, eu vou parar a apresentação por aqui, porque já são 19h30. Né? Os outros assuntos que eu tenho para apresentar, eu vou deixar para uma próxima aula. Lembre-se que a aula 12, a próxima, vai ser com o Paulo, vai detalhar, vai entrar mais a fundo na questão do vento, né? Não vai ser nem de túnel de vento, ele vai entrar mais a fundo em vento. Tá? E vai ser bastante legal, tá? Mas eu estou aqui à disposição para vocês tirarem qualquer dúvida de aulas anteriores dessa. Professor, dentro dos cálculos feitos em algum edifício no túnel do vento, algum arquiteto teve que mudar a concepção do prédio dele? Já houve sim. Tá? Já houve situações. Eu vou te dizer, por exemplo, estádio de futebol. A gente fez o Castelão, não foi questão de força. A gente fez o Castelão e era questão do conforto do pessoal lá dentro, da ventilação lá dentro. E a partir do nosso resultado, o pessoal abriu um pouco mais a tela, né, que revestia o Castelão. Então era uma malha, não sei dizer agora o tamanho da malha, vamos supor que fosse uma malha de 10 centímetros por 10 centímetros, fizeram uma malha maior para permitir uma melhor ventilação. O estádio do Grêmio, foi do Grêmio ou do Inter? Eu acho que foi do Grêmio, que foi feito pelo pessoal do Rio Grande do Sul, e isso tem artigo publicado e tudo mais, eles ajudaram a reprojetar a cobertura do estádio, porque ia fazer uma cobertura, né, para a Copa. Lembra? O estádio do Grêmio não foi da Copa, mas houve muitos estádios que foram
Assim, tipo, vou fazer o do Corinthians. Não, vai fazer o do Palmeiras também. E também ia sair o do São Paulo, que o do São Paulo teve problema. Então, o pessoal, no geral, para a Copa, não mexeu só no estádio de um clube, foi mexendo no de vários. Né? Então, eu acho que foi no do Grêmio, que ia ser um tipo de cobertura, e a partir do ensaio de vento modificaram. O outro ensaio que modificaram, outro estádio de futebol que modificaram, o do Corinthians. Eu também não vou me lembrar dos números, né? Às vezes eu acho que é felizmente, mas o estádio do Corinthians ia ter uma estrutura metálica na cobertura com uma determinada rigidez, com uma determinada massa. Cara, depois do ensaio em túnel de vento, o que muito projetista acha estranho que isso tenha sido detectado em túnel de vento, tiveram que aumentar a rigidez em 8 vezes, né, da cobertura. Nossa, bastante. Então. E aí os projetistas que eu converso, principalmente de metálica, falam assim, mas como que detectou isso em túnel de vento? Isso não é para ser detectado em túnel de vento. Né? Mas acontecem situações assim. E às vezes acontecem detalhes de modificações. Como, por exemplo, vou falar mais de modificação de conforto. Vamos supor que você, por exemplo, pegando esse edifício aqui, vamos supor que esse ponto que está branco seja uma área de lazer. Tá? Aí o vento, quando ele bate nesse edifício, ele desce com muita velocidade, porque o edifício é alto, se não tiver nenhuma obstrução no caminho, o vento vai bater muito forte aqui, nessa altura. Batendo forte aqui, ele desce forte também. E ele pode causar o quê? Um desconforto para o pessoal aqui embaixo. Então, às vezes, o pessoal tem que fazer o quê? Uma intervenção arquitetônica, por exemplo, fazer uma marquise, ou botar alguns quebra-vento ao longo da fachada, para diminuir, para que o vento, quando for descer, ele já venha descendo, quebrando, e não atinja as pessoas lá embaixo com tanta força, que aí fica desagradável, né? Se você tem um local que você quer conversar com os outros, tomar um café, tal, jogar a conversa fora, e se estiver ventando forte, você não fica desagradável. Então, existem muitos detalhezinhos assim. Existe Professor, também... outra pergunta. E a área gourmet onde tem as churrasqueiras, ela tem que ser fechada? O Cláudio Andor, eu não gosto de ficar falando essas coisas que eu posso falar besteira, né? Eu não gostar porque eu posso falar besteira. A área gourmet, normalmente o pessoal vai fechar, porque venta muito ali. Então, muitas vezes o pessoal entrega aberto para considerar como, agora me esqueci o nome, mas como área não construída, e depois o pessoal vai e bota, fecha, né, com vidro, porque pode ficar insuportável. Tem área gourmet que é só um terracinho para fora do edifício, e tem área gourmet que eu já fui e que já ensaiei também, que é para dentro do edifício e tem, por exemplo, 5 metros por 5 metros para dentro aqui do edifício. E no projeto aquilo é entregue aberto. Né? Só que o morador vai depois e fecha, exatamente para poder evitar essa ventania. Tá bom? Então, professor, mas tudo bem. A gente que conhece, que passa a conhecer, tudo bem, mas tem pessoas leigas que não sabem nem o que está acontecendo. Mas se ela vai morar lá, ela vai aprender. Se ela vai morar, ela vai aprender na força, entendeu? Que, de repente, o vento pode não incomodá-la, assim, Ele vai falar, poxa, acho que eu preciso fechar isso aqui, viu? Exatamente. Mas se ela for, sei lá, se ela vai tentar ler alguma coisa, se ela bota um copo de refrigerante ali, daí a pouco ela volta, tá o copo no chão, né? E o refrigerante espalhado pelo local. Então, ela acaba aprendendo na prática muita coisa. Deixa eu ver outras perguntas aí que vocês possam ter. Oi. Eu tenho uma pergunta sobre o assunto de hoje, né? E um sobre a lista, os exercícios que você passou na última atividade, né? Sim. Aí eu vou fazer primeiro da aula de hoje e depois eu pergunto a outra. Tá. Da aula de hoje também eu lembro que você... Ai, calma aí, eu tava com a dúvida na cabeça e agora esqueci. Calma aí, professor, deu um branco aqui no que eu ia perguntar. Essas horas da noite a mente já tá cansada. Com certeza. Vamos primeiro, então, para a dúvida da questão da atividade, aí depois, se eu lembrar, eu pergunto da aula de hoje, pode ser? Tá. Sim, com certeza. Professor, eu tentei fazer, eu te mandei lá até no Teams, né? Eu tentei fazer de todas as formas, mas eu não sei o que aconteceu.
os valores não batiam, e a 2 que o valor bateu estava errado, então não sei. Então, Camila, eu achava que eu ia ter um pouquinho mais de tempo aqui para fazer. Posso até tentar resolver. Como eu falei, eu peguei aqueles dados da minha planilha. E aquela minha planilha, eu não verifiquei ela ainda totalmente para ver se ela está fazendo todos os cálculos corretos ou não. E por isso que eu nem liberei para vocês ainda, porque se estiver fazendo o cálculo errado, né? E planilha, se a gente erra uma célula na planilha, para encontrar esse erro é difícil. E eu contava exatamente assim, com o pessoal poder me dar um retorno, se achou aquele resultado ou se ninguém encontrou os resultados. Até se tiver alguém aqui que já fez e puder me dar o retorno, falando se encontrou ou não, já me ajuda. Né? Que aí eu já vou saber que a planilha está certa. Se o pessoal falar, olha, ninguém encontrou, aí eu vou ter que ver. Vocês me passam os valores que vocês encontraram para eu ver onde é que está o erro lá na planilha. Tá? Mas, por exemplo, para poder... Oi. Eu ia falar só o resultado que eu achei. Na primeira eu não achei nenhum das alternativas, mas na segunda eu achei um valor da alternativa, mas não era o valor certo. Tá. Eu achei o valor 1 na segunda, né? Acho que, tá. se eu não me engano, foi 1. É que eu vou até jogar aqui na tela alguma coisa só para a gente poder tentar ver como que pode, ou onde que pode estar ocorrendo alguma falha. Tá? Então, por exemplo, Okay. Vocês estão vendo essa tela aí? Sim. Tá, então, deixa eu ver se a questão é essa. Porque eu acho, Camila, que eu pedi só num ponto, não foi? Aí, num ponto onde você tinha, por exemplo, aqui, o fator S1 aqui, S1 vezes S2, né? S1 vezes S2, Isso. nessa posição, e aqui na frente já era... Aqui na frente já é S1 vezes S2, já com o perfil, onde, nesse caso aqui, S1 igual a 1. Tá? Então, aqui S1 já era igual a 1. Então, aqui em cima daria só S2. E aí eu pedi para uma posição intermediária, certo? Na verdade, você pediu no ponto B. Né? No ponto B que eu pedi? No exercício 1, sim. Deixa eu... aí a interpolação era do ângulo. Isso, exatamente. Aí esse vai ser meio demorado para eu fazer aqui. Então, esse eu não vou fazer, não. Essa interpolação, se fosse daqui para cá, aí eu fazia rápido. O outro do ângulo, certo. Como vai envolver a questão da tangente e tudo mais, aí eu vou calcular depois e aí eu verifico. Mas, olha, ninguém mais me deu o retorno, né? Se todo mundo teve essa mesma sensação, né, de que não conseguia encontrar a resposta que está lá. Tá. Eu posso só comentar da primeira, porque eu cheguei em um raciocínio que eu acreditava fortemente que ele seria certo. Mas eu não sei se esse raciocínio está certo. Eu queria só confirmar. Tá. Porque, assim, você pede o ângulo 30, então tem que interpolar entre o 17 e o 45. Exatamente. Certo? Aí, o que eu fiz? Eu usei lá, para você achar no ângulo de 17, se eu não me engano, você tem uma fórmula para fazer. Isso. Você tem que jogar lá S1 em função de Z, né? Isso. E aí você faz de um jeito. E para 45 é uma outra forma que faz. Exatamente. Daí eu apliquei para a forma de... considerando o ângulo de 17, eu apliquei a fórmula que estava indicando lá e deu um valor. Sim. Depois eu fiz a mesma coisa para o de 45 e deu um outro valor X. Tem que ver o seguinte, se por acaso você não cometeu o mesmo erro que eu cometi quando eu estava ensinando isso a primeira vez, os parênteses. Aí a Bianca me falou, olha, você esqueceu dos parênteses aí. Tá? Então eu vou pegar as equações aqui, vamos ver se a gente consegue fazer. Caso não tenha nenhuma pergunta, em 20 minutos a gente deve conseguir fazer. Se tiver alguém com pergunta da aula de hoje, por exemplo, ou alguma outra, aí talvez eu dê prioridade para outra pergunta, tá? Tá, tudo bem, sem problema. Mas deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu pegar as equações. Estou aqui com o mapinha, agora só falta achar as equações. Achei. Então, olha, para 17 graus.
para 17 graus. A equação é S1 de Z igual a 1 mais, aí abre parênteses. Isso. 2,5. 2,5 menos Z sobre D vezes a tangente de θ menos 3. Era isso. Isso. Tá? Uhum. Θ menos 3 vai dar conta aqui, olha. Θ menos 3 vai ser 17 menos 3, que vai dar 14 graus. Então, a tangente aqui vai ser a tangente 14. Tá bom? Então, esse é o primeiro caso. O outro, para 45 graus, aí nós vamos ter que S1 de Z. A equação ela é igual a de cima, só que, em vez de ficar botando a tangente, já vai pegar a tangente, uma constante aqui na tangente, né? Então, é 2,5 menos Z sobre D e tangente. Ou tangente não, falei que não era tangente. Ah, já vi, eu acho que onde é o meu erro, então. Vezes 0,31. Eu estava usando esse θ, eu estava usando o que o exercício indicou lá, que ele falou que era 30, θ igual a 30 no exercício. Ah, não, então Aí não eu é. estava usando 30 menos 3. Ah, entendi. Não é isso, né? Então, Ah, olha, aí não, aqui vai ficar entendi. 14 aqui e embaixo 0,31. Agora é só fazer o de 17, o de 45 e depois interpolar por 30. Você viu? O teu erro foi na equação. Foi isso. E, inclusive, o S1 de 45 graus deu certo. Eu acredito que deu 1,62, deu certo, né? O problema foi nesse de 17 mesmo. Tá. Agora entendi. Eu vou refazer, se eu chegar entendi. no valor Você eu te fez falo. 30 menos o 17, né? Ou 30 menos 3, né? 30 menos 3. Confunde, né? Essas coisas confundem. Porque aí você tem que olhar direitinho para a figura para ver que o θ, né? Aqui o θ é 17 graus. θ é esse daqui. Só que esse é para 17. Então, ali é 17. O 30 graus não tem equação para o 30. É interpolação. E eu acabei usando sei lá o que eu fiz, mas eu joguei o θ, eu vi o θ lá no exercício de 30, joguei lá na fórmula. Tá bom. Mas agora eu entendi. Eu vou refazer e qualquer coisa, se eu chegar no resultado, eu te falo. Tá ótimo, tá ótimo. A Tá Natália bom? também tem alguma pergunta. Pode fazer, Natália, por favor. Oi, professor, você consegue me ouvir? Sim, te ouço bem. Pronto. Professor, essa primeira aula do senhor que eu assisto ao vivo, eu estou acompanhando pelo YouTube, só que eu ainda estou na quinta aula. Tá. E a minha dúvida é do exercício da quinta aula, que na última questão eu errei, e eu queria entender por que aquele edifício ele é de baixa turbulência e não de alta. Tá, eu vou te explicar, mas isso aí, o pessoal que foi assistindo a aula ao vivo, se não me engano, me perguntou na seguinte, e eu acho que é a primeira coisa que eu explico lá. Mas deixa então mas deixa eu abrir aqui para ver se é isso, né? Então, é a lista 5, certo? Isso, o último exercício. O último exercício. Já estou abrindo aqui para poder enxergar ele melhor, porque eu botei uma pegadinha nesse exercício para ver se o pessoal estava atento. Eu percebi. Deixa eu jogar ele na tela para ver se você vai enxergar, que aí fica melhor para a gente discutir. Vocês estão vendo aí? Sim. Então tá bom. Aqui está falando, o edifício tem 65 metros. Olha, 65 metros está dentro do que a norma permite para ser baixa turbulência, né? Porque o limite é 80 metros. Então, ok. Aí depois, a vizinhança dele, que tem 1.000 metros, tem altura média de 45 metros. Também está ok, é mais do que a metade dos 65, está ok. E as demais... Aí depois eu falei, só que mais longe, né? As demais edificações têm uma altura média de 12 metros. Aí a altura caiu dos outros edifícios. O que acontece é que para 65 metros, quando você vai ler na norma, tem que ter aqui um raio de edifícios, um raio em que a altura média dos edifícios seja maior do que a metade desse, se eu não me engano, de 2.000 metros. Ou é 2.000 ou é 1.500.
Eu vou abrir o PDF aqui só para eu tirar essa dúvida, tá? Então, o detalhe aqui foi esse. Se você pegar os edifícios de 45 metros, estão o quê? Estão no raio de 1.000 metros. Mas precisava chegar a 1.500 ou 2.000 metros. Raio mais de Deixa eu pegar aqui, ó, baixa. Esse exercício eu botei de propósito para o pessoal ficar atento, né? Porque senão a pessoa só olha a cota média de quem está do lado e já bota alta turbulência. Para a norma, não é. E por que para a norma não é? A norma ela tem que garantir uma certa segurança. No ensaio em túnel de vento, de repente, dava alta turbulência. Mas a norma ela tem receio do que pode acontecer. Então, ela vai em favor da segurança. Ela te colocou nessa situação aqui em baixa turbulência, porque aí você tem que calcular os esforços mais altos no edifício. Tá? Então, é só uma garantia. Então, é o seguinte, olha, entre 55... Vou botar aqui, vou botar na tela. Tá. Também espero que vocês consigam enxergar. Deixa eu tentar dar um zoom aqui para ficar maior. Então, olha aqui, olha. Entre 1.000 metros de diâmetro, que era aquele que eu falei, é se o edifício tiver até 55 metros de altura. Para 65 metros, ele vai aqui, olha, tem que ser 2.000 metros de vizinhança, com altura média acima da metade, se o edifício tiver até 70 metros de altura. Como ele tem 65 metros, a gente teria que trabalhar com essa condição da norma. 2.000 metros de diâmetro, com edifícios, né, numa cota média de, ali teria que ser o quê? 32,5 metros. Você entendeu? Entendi. Entendi. Então, foi isso. Foi isso que... Eu ainda folhei a norma, mas eu não vi esse item. Passou batido. Obrigada, professor. A norma tem muito texto. Tanto que uma pessoa me fez uma pergunta no chat lá do YouTube. Uma delas eu consigo responder fácil, mas a outra eu tenho que dar uma olhada na norma em detalhe, porque é muita informação que tem, e a gente tem sempre que parar, olhar com calma, porque senão se atrapalha mesmo. Tá bom, professor, muito, muito obrigada, tá? E desculpa fazer uma pergunta de 5 aulas atrás. Não, mas vocês estão aqui para isso. Eu convidei vocês, né? Não só para ver a questão do túnel de vento, como também para tirar dúvidas de aulas anteriores. Então, esse era o objetivo mesmo. E eu acho que você até chegou aqui cedo, era para eu estar transmitindo direto para lá, não consegui. Depois eu vou ter que ver o que aconteceu, né? Para que a próxima aula flua tudo muito bem. Tá bom? Tá bom, professor. Obrigada. Nada. Bom, eu vou abrir minha tela aqui para ver se mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário, né? Sugestão, senão a gente encerra a aula aqui hoje e a gente volta a se encontrar na próxima quinta-feira. Bom, então estou achando que tá tudo ok. Então, pessoal, boa noite. Boa noite. Obrigada, professor. Nada, tchau. Tchau. Tchau, Bom? professor. Boa noite, professor. Muito obrigado. Com Viu? certeza. As outras perguntas eu faço na outra aula, tá? Se você quiser fazer agora também. Não, é mais voltando para outro. Mas castiga Tá o bom, Paulo pode na deixar. próxima aula. Tem que perguntar muito para ele. Tchau, Professor. Pessoal. Obrigado. Até mais. Oi. Tchau. Eu sei que você já estava saindo, mas eu lembrei da dúvida que eu ia perguntar dessa aula. Se você não se importar, Não, de eu forma acho que alguma. não é tão demorada. Pode falar. Eu ia falar da questão da vizinhança, né? Que você falou assim que em algumas situações a norma fica assim, o resultado do túnel de vento fica bem igual ao da norma. Fica uma diferença bem pouca assim entre elas, né? Mas assim, se você considerar um galpão, por exemplo, no meio do nada, assim, igual às condições que a norma oferece, aí eu acho que vai ser igual. Mas se tiver mais coisas ao redor desse galpão, a norma já não atende isso, né? Vai dar bastante diferença. Não. Pode, se você tiver, por exemplo, galpões vizinhos, você pode ter e a norma ela calcula o que chama de fator de vizinhança.
Você faz 2 galpões, um do lado do outro, né? Aí, para o vento que vier nessa direção aqui, olha, está um galpão do lado do outro. Aí a norma te dá como calcular essa alteração. Mas para o vento incidindo aqui. Agora, se o vento vem, por exemplo, aqui do lado, a norma não te dá o quanto que esse galpão, isso aqui, olha, está protegendo esse outro. Isso a norma não te dá. Ah, entendi. Mas o efeito desse corredor aqui, a norma te dá. Tá? Certo. Então, essas informações tem lá. Você precisa fazer túnel de vento? Depende da situação. Edifícios altos, esbeltos, por exemplo, quando você viu lá, os coeficientes de pressão, eles atingem até uma determinada altura de edifício. Tem aquele H sobre B até 6, mais do que isso não pega. Coeficiente de arrasto também tem limite. O comportamento dinâmico do edifício tem limite também na norma. Ela está sendo ampliada agora para a nova versão da norma, mas tem limite. Né? Então, em muitos casos, é muito importante fazer o ensaio em túnel de vento. E um outro caso que você citou do galpão, como eu falei, se você calcular aquelas coeficiente de pressão na fachada, coeficiente de pressão externo médio, né, nas esquinas, se você calcular na cobertura, tudo vai dar muito próximo. Mas, eventualmente, aquele bem de quina que tinha, vou pegar o celular aqui que eu mostrei lá para Valéria, aí vem um vento daqui e dá uma sucção localizada nesse ponto muito forte. Isso a norma não pega. O que o vento der aqui, olha, no túnel de vento, o que o vento der ao longo do comprimento aqui do galpão, dessa quina, vai ficar muito próximo da norma. O que der aqui, muito próximo da norma. O que der na cumieira, muito próximo da norma. Mas para um vento, eventualmente, de 45 graus, 30 graus, não dá para dizer com certeza qual vai ser ele, eventualmente tem uma sucção localizada só nesse ponto aqui, uma área, às vezes, de, sei lá, 3 metros por 3 metros, que é uma sucção muito alta e que pode arrancar a telha. E isso só o túnel de vento ou, eventualmente, alguns tipos de modelagem numérica, né, por CFD que pegam. Tá? Entendi. Certo, professor. Obrigada, viu? Nada. E fiquem à vontade para fazer as perguntas, tá? Não tem nenhum problema, não. Agora, boa noite, professor, para você. Desculpa aí ter feito você se despedir e ter feito depois ficar mais um pouco. Tá bom. Obrigada, então. professor. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite. Boa noite, Valério. Boa noite, pessoal. Boa noite, senhor. Falou, abração. Outro.